Boa noite! Vamos começar a nossa live sobre o jejum intermitente, para a gente falar dos benefícios, o que quebra jejum, o que não quebra jejum, o que é jejum clássico, o que é jejum metabólico, suplementação que dá pra gente usar. Ixi, tem muito assunto hoje. Só esperar todo mundo entrar. Oi, tia. Oi, tia Thelma, tia Delma. Tudo bem? Oi, Lari. Boa noite, Camila. Bem-vinda. Gil, vamos voltar. Gente, que bom. Na live a gente reencontra as pessoas de certa forma, né? Oi, Andréia, tudo bom? Boa noite. Gente, esse assunto é muito bom, né? Oi, Ana. Oi, Luciana. Jejum intermitente é um assunto que todo mundo sempre tem muita dúvida, assim, aqui. E eu já fiz vídeo do Descomplica Nutri também, mas eu acabo fazendo vídeos que são mais curtos lá, né? E aí, nessa nossa proposta de... É toda a última terça-feira do mês que tem uma live. Oi, Chu! Então, assim, eu sempre tento fazer sobre algum tema específico para fazer uma aulazinha mesmo, pra gente explicar tudo nos mínimos detalhes. Então, no mês de janeiro, eu falei sobre detox, ficou uma aula bem completa, ela tá salva lá no YouTube. No mês de fevereiro, eu falei sobre dieta anti-inflamatória, que também eu falo muito aqui de dieta anti-inflamatória, e às vezes as pessoas não entendem muito o que é inflamação, os alimentos que são mais inflamatórios, enfim. E aí hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Então, o nosso tema de hoje é o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática muito antiga, assim, né? Ela começou até como uma prática religiosa mesmo, que as pessoas ficavam em jejum para oração, enfim. Quando a gente fala em jejum, o jejum, ele pode ser de 4 horas e ele pode ser de 3 semanas, assim. Tem até alguns lugares que fazem algumas terapias, assim, de jejum, de 21 dias, que você só toma água, enfim. Mas aí são coisas mais complexas. Mas o objetivo do jejum é a gente ensinar o nosso corpo a ser, assim, muito eficiente metabolicamente falando. E a gente vai falar disso aqui. O Duprá fez live sobre jejum intermitente também, e ele acabou fazendo uma analogia que eu achei muito legal. Que o nosso corpo, ele tem maneiras diferentes de funcionar. Então, ele pode funcionar quando ele tem fartura ali de nutrientes, e ele pode funcionar quando ele tem escassez de nutrientes. Hoje em dia, a maioria das pessoas vivem com fartura de nutrientes, mas eu nem tô falando de nutrientes positivos, vitaminas, minerais. A gente anda comendo muito carboidrato, açúcar, farinha branca, enfim. E aí, essa fartura, né, esse excesso, a gente acaba pagando o preço disso. Então, isso é acumulado em forma de gordura, ou gordura mesmo, gordura abdominal, gordura corporal, ou mesmo uma gordura hepática, uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, doenças cardiovasculares, diabetes, pré-diabetes, enfim. E o jejum é uma estratégia que pode ajudar a gente em vários aspectos, assim, porque ele ensina o nosso corpo a funcionar quando a gente tem um pouco de escassez. Então, eu tenho ali menos carboidrato, porque o carboidrato, gente, assim, é a primeira fonte de energia. O corpo quer usar o carboidrato, ele é mais fácil de quebrar. Se eu tenho carboidrato ali sempre circulando na minha corrente sanguínea, eu sempre vou usar ele. Então, a ideia é a gente ensinar o corpo a usar a nossa gordura como fonte de energia, pegar que essa gordura de reserva e usar como fonte de energia. E aí, depois de... Oi, Cris, tudo bom?
Depois de 6 horas em jejum, a gente já consegue perceber a existência de corpos cetônicos. Vou falar mais deles. Mas aí o corpo entra, ele é como se ele entrasse num estado ali consumidor de gordura. Então a gente fica com o nosso corpo mais eficiente, a gente consegue usar carboidrato como fonte de energia, mas a gente também consegue usar a gordura como fonte de energia. Então, para a gente começar aqui, deixa eu compartilhar outro slide com vocês. Aqui, isso. A gente tem várias formas de fazer jejum intermitente. Uma das formas é dias alternados, então você come um dia, no outro dia. Ou você fica sem comer, mas de regra você restringe muito o valor calórico daquele dia, em torno de 500, 600 calorias. Geralmente 500 para mulher e 600 calorias para homem. Tem a forma 5x2, que em 5 dias na semana você come ali normalmente, e em 2 dias na semana você faz um jejum, que pode ser um jejum de 24 horas, ou também esse jejum que a gente fala que tem uma restrição calórica mais acentuada ali de 500, 600 calorias no dia, sendo que esses dias não são consecutivos, tá? Do 5x2, então por exemplo, eu faço jejum terça e sexta, não sei, isso cada um vai decidir. E tem o Time Restricted Feeding, que é a forma mais comum, que é o que a gente vai falar mais hoje aqui nessa aula, que é o jejum que a gente usa na prática clínica, que a gente geralmente mais fala aqui, que é um jejum mais fácil da gente conseguir aplicar na nossa rotina, que é quando a gente tem uma janela alimentar e uma janela de jejum, que é quando a gente fala, eu fiz jejum de 12 horas, de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas. Então, você acaba ali comendo todos os dias, né? Mas você reserva um período para não comer. Isso é um ponto muito importante, porque a gente tem, assim, algumas pessoas têm aquela crença, né? Não pode acordar e ficar sem comer, como se a gente tivesse que comer o tempo todo. Eu vejo pacientes meus, às vezes, falam assim, eu acordo sem fome, mas me obrigo a comer, né? Porque eu não vou ficar sem comer até o horário do almoço. Então, a gente tem meio que um medo, né? Assim, de ficar sem comer, como se a gente fosse morrer, ter um troço. Mas isso não acontece. Muitas pessoas acabam forçando mesmo a alimentação num horário que não sentem fome por conta dessa cultura, desse hábito de ter que comer o tempo todo. Então, é sempre importante respeitar essa questão da fome e saciedade. Muita gente acorda sem fome e aí vai ter fome lá pelas 9, 10 horas da manhã, então espera para comer esse horário. Eu acho que isso já é uma forma bem legal da gente começar a fazer um jejum de forma natural. A Cris falou que tem que abrir o jejum com proteína, mas ela não come carne. Cris, a gente pode usar outros tipos de proteína. Na verdade, assim, eu vou falar mais disso, tá? Mas a questão da proteína na primeira refeição, numa refeição da manhã, por exemplo, ajuda muito a compensar aquela compulsão, aquele apetite de final de tarde e noite, tá? Então, por isso que é uma estratégia interessante. Mas a gente não precisa ser só proteína animal, a gente pode usar uma proteína vegetal. Hoje a gente tem no mercado, né, várias proteínas em pó veganas. A gente pode usar um tofu, por exemplo, que é uma fonte de proteína vegetal também. Então, tem outras estratégias. Mas, então, assim, só para vocês entenderem, a janela alimentar é a que a gente mais utiliza na prática clínica, que tem vários efeitos benéficos e é o que as pessoas conseguem aplicar mais numa rotina quando a gente pensa em incorporar o jejum no nosso dia. Vamos para o próximo. Gente, antes dava para passar assim bonitinho, agora tem que ficar toda hora escolhendo outro slide aqui. Mas vamos lá, vamos que vamos. Então, vamos começar falando dos benefícios, né? Por que é interessante a gente fazer jejum? Por que eu devo fazer jejum? Por que é legal, né? Parece que virou moda isso do jejum, mas tem vários estudos que mostram inúmeros benefícios.
Então, os nossos órgãos, eles ficam mais eficientes. A gente consegue trabalhar de uma forma mais eficiente. A gente tem um melhor funcionamento das nossas mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela que tem lá na nossa célula responsável pela geração de energia. E aí é aquilo que eu falei, se sempre tem carboidrato ali circulando, eu sempre vou usar só aquele carboidrato como fonte de energia. Então, quando o meu corpo ele fica mais eficiente, eu aprendo a usar carboidrato, gordura, proteína. E aí as minhas mitocôndrias ficam mais eficientes nessa produção de energia para o nosso corpo. E os meus órgãos também. Tirar os... Gente, eu não sei tirar comentário. Deixa eu ver aqui se eu acho, peraí. E aí depois eu abro, né? Deixa eu ver. Ah, achei. Desativar comentários. Pronto. Deu certo, né? Depois eu volto então com os comentários. Vou tirar a dúvida de todo mundo aqui. Acho que ficou mais fácil, né, para visualizar. Bom, então, os benefícios do jejum. Os nossos órgãos ficam mais eficientes, a gente tem uma melhora da nossa frequência cardíaca, a gente tem uma otimização do nosso processo de detoxificação. Eu já fiz uma aula, né, como eu falei no comecinho lá em janeiro, sobre detox, mas o processo de detoxificação é um processo natural que acontece todos os dias na nossa vida. Se você tem um fígado, você tem detox. Só que esse processo de detoxificação, às vezes ele não vai acontecer de forma eficiente. Por quê? Porque a gente maltrata o nosso fígado. A gente come corante, conservante, bebida alcoólica, tem gente que fuma, usa drogas, enfim. Então você acaba maltratando muito o seu fígado e o processo de detoxificação não acontece como deveria acontecer. E aí a gente fica ali cheio de radicais livres circulando na nossa corrente sanguínea e a gente fica intoxicado, o corpo não responde. Quando a gente faz o jejum ajuda a otimizar esse processo de detoxificação. Então eu consigo potencializar essa eliminação de toxinas para o meu corpo. Por isso que é uma estratégia também muito eficiente. Outro benefício do jejum é a questão do reparo do DNA. Quando a gente fala de reparo de DNA, eu consigo ter prevenção de doenças, por exemplo, o câncer, por exemplo. Então, assim, não é que eu vou fazer jejum e não vou ter câncer, não é isso. Mas a gente vai conseguir funcionamento melhor dos meus órgãos, eu vou conseguir melhora do meu processo de detoxificação, eu vou conseguir um reparo do DNA, isso me gera uma saúde melhor, então eu acabo conseguindo uma prevenção de doenças mesmo, prevenção de doenças crônicas. Outros benefícios que a gente tem aqui, deixa eu pegar o outro slide, aqui, melhora da nossa defesa antioxidante. Então, como eu falei um pouco na detoxificação, o que acontece? Quando a gente tá estressado, uso crônico de medicamentos, consumo de agrotóxico, alimentos industrializados, farinha branca, tudo que eu já falei, açúcar, bebida alcoólica e tal, forma um monte de radical livre ali no meu corpo. E também o nosso próprio processo metabólico interno gera uma produção de radicais livres naturalmente. Isso acontece com todo mundo, é importante, normal. O que não pode acontecer é eu entrar num estresse oxidativo, que é quando eu tenho mais radicais livres do que antioxidantes para conseguir eliminar aqueles radicais livres. Então, o jejum, ele melhora a minha defesa antioxidante, ele aumenta a produção de substâncias antioxidantes no meu corpo e eu acabo conseguindo não entrar em estresse oxidativo e eliminar melhor essas toxinas. A gente tem uma redução da inflamação, né? Na última live eu falei muito da inflamação crônica de baixo grau. O jejum, ele ajuda a diminuir as citocinas inflamatórias ali do nosso corpo. Tem alguns estudos de jejum com asma que mostram melhora dos pacientes. Estudos com artrite, artrose, com doenças inflamatórias intestinais, que o jejum traz essa melhora. Ele reduz essas citocinas inflamatórias e melhora os sintomas da doença. Então, isso é bem legal.
A gente tem uma modulação da microbiota intestinal, então, como eu já falei, né, para quem tem alguma doença inflamatória intestinal, o jejum também é interessante. Para quem está com desbiose intestinal, muitos gases, distensão, o jejum também é interessante, porque é o momento que a gente vai ter ali um repouso gástrico. Então, eu tenho uma redução da fermentação ali no meu intestino, eu tenho uma redução da minha distensão, melhora muito, tá? E um outro benefício que o jejum traz é a autofagia. O que é essa autofagia? É a renovação das nossas células mesmo. É como se ele pegasse assim, como se o nosso corpo, né? Pegasse aquelas células ruins que não estão funcionando mais e quebrasse, entrasse em apoptose, que a gente chama, eliminasse essas células senis, essas células mais velhas que não estão funcionando adequadamente. E começasse a produzir células novas, células mais eficientes, tá? Então, esse processo é muito interessante até quando a gente pensa em longevidade e quando a gente também pensa em prevenção de doenças. O processo de autofagia, ele acontece com jejuns um pouco mais longos, tá? Geralmente 16, 18, 20 horas. Quando a gente faz jejuns mais curtos, 14, 16 horas, a gente não atinge esse processo de autofagia, de renovação celular. Mas é um benefício que o jejum traz. Próximo. Se eu já falei, aqui. Mais benefícios. Então, a gente tem uma melhora da sensibilidade à insulina. O que é isso? Quando a gente come muito carboidrato, enfim, alimentos com alto índice glicêmico, eu vou ter um pico de açúcar no sangue. Esse pico gera um pico de insulina, que é o hormônio que vai colocar esse carboidrato na minha célula para usar como fonte de energia. Toda vez que eu gero esses picos, isso é ruim, porque eu aumento glicemia, aumento insulina, metabolicamente falando é ruim, e eu tenho uma tendência maior a acumular gordura na região abdominal. Porque se eu não vou usar aquele carboidrato como fonte de energia, a insulina é um hormônio anabólico de construção, então ela vai pegar aquele substrato energético e vai acumular. E aí a gente fica com aquela gordura na região abdominal, que é uma gordura perigosa também, porque ela pode aumentar o risco de doença cardíaca, é uma gordura que está muito próxima aos órgãos, até esteatose hepática, uma gordura mais visceral mesmo. Quando a gente faz o jejum, a gente melhora a sensibilidade à insulina, então a gente mantém a nossa glicemia baixa, a gente mantém a nossa insulina baixa. Isso é muito interessante para o nosso controle de apetite também, por incrível que pareça. Então, quando a gente faz jejum, a gente começa a modular um pouco melhor o nosso apetite, a entender um pouco melhor e controlar um pouco mais o nosso apetite. O jejum, ele também gera o que a gente chama de flexibilidade metabólica, que é um pouco do que eu já falei no começo. Então, a gente tem uma queda ali do carboidrato, né, do açúcar ali, eu vou ter uma queda da minha insulina. Se eu não tenho ali carboidrato o tempo todo circulando na minha corrente sanguínea, eu vou precisar de energia de alguma forma. E aí que entra o aumento da oxidação de gordura. Então, aquela gordurinha de reserva ali, essa é a hora que ela vai ser queimada. A gente podia escolher, né? Tipo, eu queria ela bem aqui. Mas, então a gente tem essa queda de glicemia, gera um aumento da minha queima de gordura corporal, porque eu preciso usar essa energia. E quando eu aprendo a usar a gordura como fonte de energia, eu tenho uma flexibilidade metabólica. Que eu brinco, que eu falo que o nosso carro ele virou flex, porque antes a gente só sabia usar gasolina, por exemplo. E agora eu sei usar todos os combustíveis. Isso é muito interessante. Aqui tem um ponto importante, que muita gente às vezes fala, eu não consigo fazer jejum, não consigo, passo mal, fico tonta, tenho hipoglicemia, acho que eu vou ter um troço, não consigo. Por quê? Porque o seu corpo não está acostumado a usar a gordura como fonte de energia. Isso é muito comum, tá?
E a gente de fato não tá mesmo, então você precisa treinar o seu corpo a usar essa gordura como fonte de energia. Então, se você é uma pessoa que fica pouco tempo em jejum, já sente mal, já sente um desconforto, pode ser que ou a sua refeição anterior foi uma refeição de alta carga glicêmica, que teve pico de glicemia com pico de insulina e queda brusca, que já te gera aquela fraqueza. E que você não sabe queimar essa gordura de reserva e aproveitá-la como fonte de energia. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Ir reduzindo a quantidade de carboidrato da alimentação aos poucos e fazendo períodos curtos de jejum. Depois a gente vai falar das horas de jejum, mas fazendo períodos curtos até o seu corpo começar a se adaptar e aí você de fato conquistar essa flexibilidade metabólica. Quem tem muita flexibilidade metabólica consegue treinar em jejum, consegue performar em jejum. Inclusive, para performance mental, o jejum é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente tem essa queda de glicemia com queda de insulina, que eu começo a queimar minha gordura de reserva, oxidar essa gordura, eu gero uma produção de corpos cetônicos lá no meu fígado. E eu começo a usar esses corpos cetônicos como fonte de energia. E é uma energia muito eficiente, tanto para o nosso músculo quanto para o nosso cérebro. Então, quando a gente quer performance mental, produtividade, o jejum ou uma estratégia cetogênica ajuda muito para quem está adaptado. É lógico que se você nunca fez jejum na vida e ficar em jejum e tentar trabalhar, às vezes vai ficar fraco, vai ficar pensando em comida o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que fazer um caminho gradativo. Mas hoje, assim, para performance mental, jejum intermitente, dieta cetogênica melhora muito. Concentração, foco, produtividade. É uma estratégia bem interessante que a gente usa na prática clínica. Saindo dos benefícios, a gente vai para uma dúvida muito comum de vocês. Jejum clássico e jejum metabólico. Quando eu quero um repouso gástrico, né? Quando, por exemplo, eu falei lá na modulação de microbiota intestinal, né? Quando eu não quero ali nada no meu intestino, um repouso gástrico mesmo, nada fermentando, nada digerindo, a gente chama isso de jejum clássico. E aí no jejum clássico, o que eu posso consumir? Água, café, chá e pronto, mais nada. Porque qualquer outra substância vai quebrar o jejum clássico, vai me tirar desse repouso gástrico, tá? Pode usar suplemento de vitamina e mineral também, tá? Quando a gente sempre fala, isso quebra jejum, não quebra jejum, TCM não quebra jejum, leite de amêndoas não quebra jejum, por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando de um jejum que a gente chama de metabólico, que eu preciso otimizar a produção de corpos cetônicos. Então, todos esses benefícios que eu falei agora nesses últimos 3 slides, então, redução da inflamação, aumento de oxidação de gordura, otimização do processo de detoxificação, autofagia, reparo de DNA, que mais que eu falei? Órgãos mais eficientes, enfim, prevenção de doenças, tudo isso eu consigo fazendo um jejum metabólico, estimulando a minha produção de corpos cetônicos e aprendendo a usar esses corpos cetônicos de forma eficiente para a produção de energia. Quando a gente consegue isso, o nosso corpo ele tá assim voando de produtividade. E é fácil conseguir, é um processo, mas é só para vocês entenderem que existe essa diferença, tá? Então, o jejum clássico, água, chá, café e pronto, porque eu vou manter ali o meu repouso gástrico. O jejum metabólico, vou falar disso, a gente pode usar alguma gordura que não vai quebrar jejum, porque eu preciso estimular a produção dos meus corpos cetônicos como fonte de energia. Vamos lá para o próximo.
E quantas horas de jejum, né, eu devo fazer? Isso também foi até uma pergunta que teve na caixinha que eu deixei hoje. É melhor fazer uma vez por semana de 18 horas ou 2 vezes por semana de 16 horas? É melhor fazer um dia de 24 horas? Gente, depende. Depende do seu objetivo, depende de quem está fazendo esse jejum. Se você é uma pessoa que já está adaptada com o jejum, você pode fazer um jejum mais longo. Se você não é uma pessoa que está adaptada com o jejum, não vale a pena começar com um jejum muito longo. Eu vou aproveitar para falar aqui de uma outra dúvida também que me mandaram. Falou assim, eu já fiz muito jejum e nunca emagreci. Esse é um ponto muito importante, porque eu tô falando que aumenta a queima de gordura, né? O que acontece? Para emagrecimento, o jejum ele precisa ser junto com uma restrição calórica. Então não adianta, na minha janela alimentar, eu comer muito mais do que eu poderia, digamos assim, mesmo que seja uma alimentação até saudável, tá, gente? Comer uma quantidade muito maior e fazer o jejum. O jejum vai me trazer vários benefícios? Vai, mas provavelmente eu não vou emagrecer. Para emagrecimento, eu preciso associar o jejum com restrição calórica. Então, esse é um ponto muito importante. Eu não quero emagrecer. Posso fazer jejum? Pode, por todos os outros benefícios que a gente já falou. É só você não fazer restrição calórica na sua janela alimentar. E aí, entra um ponto importante aqui para a gente decidir as horas de jejum. Porque, por exemplo, 12 horas é uma quantidade, gente, assim, que eu falo que todo mundo teria que fazer diariamente, que é fisiológico, pensa. 12 horas você tem para se alimentar, 12 horas você fica em jejum. Nada mais equilibrado, nada mais natural do que isso. Quando a gente fala de jejum intermitente, é muito mais para alongar esse período. Então, eu estou falando de um jejum de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas. Na prática clínica, eu geralmente trabalho entre 14, 16 e 18. Eu não costumo indicar jejum muito longo, tipo 20, 24 horas, a não ser que seja aquele protocolo de uma vez por semana, a pessoa gosta, se adaptou, é um estilo de vida dela, fazer 24 horas, fazer 20 horas, ok. Por isso que é importante a gente avaliar individualidade, tá? Mas, pra gente falar aqui, nunca fiz jejum, nunca fiz, quero começar. 12 horas todos os dias, pra ir acostumando o corpite. Então, a janta ali até 8 horas da noite, toma café, depois das 8 horas da manhã, fiz 12 horas de jejum, tranquilinho, beleza, pronto. Quero estender um pouco mais? Quero começar a estender um pouco mais, Roberta, como que eu faço? De repente começa com 14 horas, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já é legal. Quero estender um pouco mais, 16 horas, 2, 3 vezes por semana, também acho legal. E aí você vai testando mesmo a sua flexibilidade metabólica, ouvindo o seu corpo, performance. Como que eu sei, né? Eu falo assim, flexibilidade metabólica. Tá, mas como que eu sei que eu já consegui a minha flexibilidade metabólica? Quando você quando no período de jejum você tem energia, você consegue produzir, você sente que a sua concentração tá melhor, que você tá com mais clareza mental, que o seu apetite está controlado. Então, são sinais que o corpo dá que, tô conseguindo queimar aqui a minha gordura de reserva, usar os meus corpos cetônicos como fonte de energia e tô tranquilaço, tô bem aqui. Então, essa é uma forma de você entender que você já tá com o carro ali usando os dois combustíveis. Isso é interessante. Então é isso, gente. Começa com 12 horas e vai aumentando 14, 16, 18, 2, 3 vezes por semana. Posso fazer todo dia 18 horas? Até pode. Gente, depende muito do objetivo. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que está fazendo jejum longo de 16, 18 horas todo dia, está fazendo restrição calórica e não está emagrecendo.
Por quê? O corpo entra num platô. Então, eu sempre falo isso aqui, tanto para suplementação como alimentação. A gente precisa de ciclos de estratégias, de estímulos diferentes para o nosso corpo. Então, se você já é uma pessoa que está fazendo jejum, que está fazendo restrição calórica, não está tendo resultado, então a gente vai mudar o estímulo. Eu vou fracionar mais essa refeição, eu vou entrar com uma estratégia plant-based, não sei, a gente vai ter que avaliar cada caso. Mas também não funciona a gente entrar naquele platô de todo dia, jejum de 18 horas e pronto. Por isso que é importante a gente se ouvir, tá? Mas, de regra, são essas horinhas aí. Vamos lá pro próximo. Deixa eu ver aqui. Contraindicações. Isso é um ponto muito importante. Todo mundo pode fazer jejum? Mais ou menos. Crianças não devem fazer jejum, principalmente jejum longo, né? Tentantes, assim, quem tá querendo engravidar, tentante, depende, tá? Tem alguns casos, por exemplo, eu já tive paciente tentante que eu coloquei para fazer um jejum de 14 horas, 2 vezes por semana, mais tranquilinho, para melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir a inflamação, porque era uma paciente que estava muito inflamada e isso ia ajudar até para a gestação. Mas, de forma geral, não pode ser feito sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento médico. Doentes graves, né, gente? Pelo amor de Deus, a pessoa já não tá conseguindo comer, tá grave ali, não vamos fazer jejum sem indicação. Diabéticos, aqui eu vou explicar uma pergunta que me fizeram, muito interessante. Quer ver? Deixa eu achar aqui a pergunta. Aqui. Qual que é a diferença? Porque assim, a gente fala muito dos corpos cetônicos, né? Que eu quero fazer o jejum para estimular minha produção de corpos cetônicos. E um medo do paciente diabético aí ela falou corpos cetônicos, que é aumentar a cetose, né, diabética. Então, essa pergunta é muito interessante. Eu vou explicar para vocês 2 pontos que são completamente diferentes, tá? Quando eu falo em cetose, o que eu tô falando? No jejum, numa dieta cetogênica. Eu diminuo a minha glicemia, os carboidratos ali circulando. Diminuo a minha insulina e começo a usar a minha gordura ali como fonte de energia. Então, eu estimulo a produção de corpos cetônicos para usar esses corpos cetônicos como fonte de energia. Isso é benéfico? É benéfico. Se a pessoa é diabético tipo 2, ela pode se beneficiar do jejum intermitente também. Até para controle de glicemia, tá? Se ela é diabético tipo 1, a gente tem que ter cuidado se ela usa insulina. Até o diabético tipo 2 tem que avaliar medicamento também, tá, gente? Por quê? Porque às vezes a pessoa já usa um medicamento hipoglicemiante, já fica em jejum que gera um estado mais hipoglicemiante. Então, a pessoa pode ter desmaio, por isso que tem que ser muito bem acompanhado. Mas, então eu tenho esse caso de produção de corpos cetônicos, que é diferente de quando a gente fala de uma cetoacidose diabética, que é um quadro de complicação clínica de diabetes, principalmente diabetes tipo 1. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho ali muitos corpos cetônicos, que é muitas cetonas, mas eu tenho também muita glicose. Então, a minha glicose não tá baixa, eu tenho um pico de glicose, eu tenho um pico de cetona, isso desequilibra o pH do meu sangue, desregula o pH do meu sangue e eu posso entrar em cetoacidose diabética. Isso é grave, tá? Nenhum estudo, assim, a dieta cetogênica ou o jejum intermitente, ele não vai gerar uma cetoacidose. Isso não vai acontecer, tá? Mas pacientes diabéticos têm que fazer jejum intermitente ou estratégia cetogênica com acompanhamento médico e nutricional, avaliando glicemia, avaliando o que ele está usando de
medicamento, se usa insulina, se não usa insulina, porque senão a pessoa pode passar mal no sentido de ter hipoglicemia, tontura, sudorese, enfim. Transtornos alimentares, tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado, porque por mais que eu falei que o jejum intermitente ele ajuda na modulação do apetite, no controle de apetite, principalmente de pessoas que têm alteração genética de MC4R, que é um polimorfismo relacionado a controle de apetite, melhora muito o jejum. Só que períodos de restrição severa podem ser seguidos de período de compulsão. Então, a gente também tem que ter muito cuidado, porque se é uma pessoa que já tem um transtorno alimentar ali, ela vai fazer uma restrição muito severa e ela pode compulsionar depois. Então, por isso que é importante a gente também pensar, que eu vou falar disso, como que a gente vai quebrar esse jejum, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente come na nossa janela de alimentação também. Não é só pensar no que eu como, no que eu não como, né? Nas horas que eu não como. Então, é importante eu pensar no que eu vou comer depois. Por isso que eu tenho muito cuidado quando a pessoa tem transtorno alimentar ou quando a pessoa tem uma tendência para compulsão alimentar. Transtornos mentais também, pelo mesmo motivo de desequilíbrio. Transplantes, né? Então, como eu já falei, os quadros mais graves, a gente precisa ter um cuidado maior mesmo. Vamos para o próximo. Aqui. Então, o que não quebra jejum, né? Quando eu tô falando o que não quebra, tô falando do jejum metabólico, né? A gente já explicou isso. Então, gordura geralmente não quebra um jejum metabólico. Pode ser, por exemplo, engasguei. TCM, que a gente usa muito, que é um triglicerídeo de cadeia média, uma gordura de absorção rápida. Manteiga ghee, leite de amêndoas, leite de coco, leite de castanha. Essas gorduras boas, né, que a gente fala, em pequena quantidade, né, lógico, não vai se entupir de gordura, que aí não tem jejum que aguente. Suplementação de vitamina, mineral, fitoterapia, então muita gente pergunta, posso tomar minha cápsula tal em jejum? Pode, não tem problema. E proteína em pequena quantidade, então quando a gente faz algum shot, né, com colágeno, os próprios drinks funcionais, então colágeno, glutamina, podem ser usados. Aí tem um ponto importante, tá? Se eu quero autofagia, e aí eu uso algum aminoácido, uma glutamina, pode ser que eu interrompa um pouquinho esse processo. O whey protein é uma proteína e BCAA são proteínas que estimulam um pouquinho a insulina. Então, também tem que ter cuidado com a quantidade, tá? Às vezes 5 gramas, 10 gramas para algumas pessoas. De colágeno, geralmente eu indico até 10 gramas, que não vai quebrar esse jejum metabólico. Se a gente coloca alguma fonte de carboidrato, eu vou quebrar o jejum, mas assim, vou colocar um limão espremido. Não, isso não vai quebrar jejum, é uma quantidade mínima ali que você está inserindo. Então, o shot dá para tomar, os drinks funcionais dá para tomar de manhã, o Bulletproof Coffee dá para tomar, que isso não vai quebrar jejum metabólico. Vamos lá para o próximo. E como então que a gente vai quebrar o nosso jejum, né? Isso é tão importante que foi o que eu falei. Às vezes a gente só pensa em quantas horas eu vou ficar de jejum e não pensa o que vai comer depois. Então é muito importante, gente, quando a gente decide por quantas horas de jejum eu vou fazer, eu preciso entender que na minha janela de alimentação eu vou ter que comer todos os nutrientes que eu preciso para suprir a minha necessidade. Então, se isso vai ser em uma refeição, em 2 refeições ou em 3 refeições, vai depender ali do meu dia alimentar, de quantas horas eu escolhi para fazer de jejum naquele dia. Mas, como que a gente deve quebrar? Então, aqui eu coloquei algumas opções. Tem alguns drinks funcionais que não quebram o jejum, mas você pode quebrar o jejum com alguns drinks funcionais.
Shakes, então às vezes eu quero fazer um shake de abacate, frutas vermelhas, colocar uma proteína de colágeno, uma whey proteína para quebrar aquele jejum. Às vezes eu posso quebrar o jejum com uma refeição completa, um pratão de almoço mesmo, salada, legume, proteína, enfim. Como que eu não devo quebrar jejum? Com refeições de carga glicêmica alta. Então, por exemplo, meu corpo ficou lá em jejum. Eu consegui baixar a glicemia, a insulina, estimular a produção de corpos cetônicos. Estou lá, toda equilibrada, flexibilidade metabólica, pá. Aí, de repente, pratão de macarrão. Seu corpo vai falar assim, o que é isso? O que você quer aqui comigo? Eu vou ter pico de glicemia, vou até assustar ali naquele momento. Então, não dá pra gente quebrar o jejum com refeição de carga glicêmica alta, um pratão de macarrão, um sanduíche, sei lá, brigadeiro. Então, isso não adianta, eu não vou ter benefício nenhum. Então, a gente fala para quebrar jejum com refeições de carga glicêmica mais baixa, moderada. Quando eu falo dos drinks funcionais, eu acho interessante, depende muito, eu tô falando depende muito do que você vai fazer depois também. Por exemplo, eu trabalho muito com as questões de performance mental, né, de produtividade. Então, às vezes, a pessoa fez ali, jantou até as 8 horas da noite, vai fazer a primeira refeição às 10 horas da manhã, só que ela precisa ficar ali produzindo até meio-dia, 1 hora. Então, pensa, a gente ficou ali 14 horas de jejum, 10 horas da manhã eu vou fazer um drink funcional ou alguma estratégia mais cetogênica ainda de alimentação, para eu não estimular a glicemia nem a insulina, para não dar aquela falta de, aquela leseira que dá depois que a gente come muito, e a pessoa continuar produzindo ali até meio-dia, 1 hora, e aí que a gente vai fazer uma refeição que vai quebrar de fato o jejum. Então a gente consegue segurar um pouco mais com uma estratégia cetogênica. Então isso é interessante. Por isso que é importante a gente avaliar quantas horas vai fazer de jejum, quem está fazendo esse jejum, qual é o objetivo com o jejum, quantas refeições eu tenho ali para fazer no dia, se eu vou quebrar o meu jejum e vou treinar, se eu vou quebrar o meu jejum e vou trabalhar, produzir, se eu vou quebrar o meu jejum e vou descansar. Mas assim, de forma geral, pensem em fazer refeições saudáveis, completas, de carga glicêmica mais baixa, com comida de verdade, com alimentação mais anti-inflamatória, para a gente potencializar os efeitos que a gente conquistou naquele período de jejum. Vamos ao próximo, que aí eu já abro para as perguntas, tá? Então, estratégias complementares. O TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, ou MCT, que a gente acha para comprar, que é a gordura de absorção rápida, que estimula a produção de corpos cetônicos. Então, além de dar saciedade, melhorar a performance mental, porque a gente usa como fonte de energia para o músculo, para o cérebro, ele acaba estimulando a produção de corpos cetônicos. Creatina, eu gosto muito de creatina para metabolismo de energia no cérebro e para manutenção de massa magra. Deve até ter dúvida aí, né? Muitas pessoas perguntam, mas vou perder massa muscular com jejum? Depende do tanto de jejum que você faz e do que você come na sua janela alimentar. Mas a creatina é um excelente suplemento para a gente manter massa muscular. Eu gosto muito de usar o ácido lipóico, que é a coenzima Q10, para estimular a biogênese mitocondrial, que é aquilo que eu falei das nossas mitocôndrias ficarem bem felizes, bem inteligentes para usar a gordura e carboidrato como fonte de energia. Deixa eu ativar aqui os comentários. Ativei. Quem tiver dúvida, já pode me mandar aqui. Deixa eu ver se teve alguma aqui que eu não respondi. Deixa eu ver. Na minha caixinha, teve uma outra pergunta aqui bem interessante. Deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui. Eu acho que essa eu já respondi. Após quantas horas de jejum eu consigo autofagia?
Já respondi, geralmente após 16, 18 horas de jejum, que a gente vai conseguir esse benefício. Juju, BHB, nossa, ótima pergunta. O BHB é o beta-hidroxibutirato. Quando a gente fala em produzir corpos cetônicos, eu quero produzir beta-hidroxibutirato. Então, uma forma da gente estimular, além de usar o TCM, né, é suplementar com BHB. Eu indico para pessoas assim que estão com dificuldade mesmo na produção de corpos cetônicos, em entrar no estado de cetose. Aí dá para fazer um sachêzinho, inclusive, com TCM e BHB de manhã. Bem legal, inclusive, dá um gás bom assim pro dia, sabe? Kênia, super coffee não quebra, jejum metabólico não quebra, inclusive eu adoro usar. Ele tem vários ativos muito interessantes, mix de especiarias, com café, né, com TCM. Dá para misturar ele na água, dá até para misturar com um pouquinho de leite vegetal, que não quebra. Eu só deixo uma reflexão para o uso crônico de cafeína, né, que eu sempre falo para a gente tentar não usar cafeína todo dia. Camila, quando você recomenda um jejum clássico e o metabólico? Ótima pergunta, Camila. Camila, de regra, eu sempre indico o jejum metabólico, tá? O jejum clássico, ele vai ser feito quando a pessoa tem muita inflamação intestinal, muitos gases, distensão, que a gente precisa de um repouso mesmo ali intestinal. Então, eu deixo ela no clássico pelo menos umas 14 horas. E aí, eu vejo até quando a pessoa consegue ficar num jejum clássico. E aí, de repente, coloca uma estratégia de um drink cetogênico para prolongar um pouquinho mais esse jejum. Aí a gente deixa ele metabólico. Por exemplo, vamos supor que a pessoa consegue ele ficar 14 horas sem comer nada, tranquilo. Tipo, sei lá, jantei até 8 horas da noite, igual eu falei. Aí até 10 horas da manhã não tenho fome e tal. Então já fiquei 14 horas, naturalmente, digamos, num jejum clássico, né? Aí, às 10 horas da manhã, eu posso fazer um drink funcional, um chá, um café com TCM, com leite vegetal e tal. E aí depois eu vou comer meio-dia, então eu consegui prolongar o jejum. Isso é legal, gosto. Oi, Charles. Posso treinar em jejum depois de 14 horas e quebrar o jejum com a refeição completa? Pode. Só que aí tem que ver se você está com flexibilidade metabólica. Porque é isso, se a pessoa ainda não sabe usar a gordura como fonte de energia e treina em jejum, ela não vai aguentar, assim, vai sentir hipoglicemia. E se o treino for intenso também, tá, gente? Se o treino for intenso, então, aí tem que ter cuidado para não passar mal, para não perder performance. Não tô falando de performance em treino, tá? Porque performance a gente só vai conseguir se tiver bem flexível metabolicamente. Mas, Charles, o que dá para fazer é isso que eu falei também. De repente, faz essa estratégia cetogênica, assim, o café com TCM e tal, antes do treino, porque pelo menos o TCM já dá um gás, treina e aí depois quebra com uma refeição completa. Eu gosto muito de fazer isso, inclusive. Indico para muita gente. O que a Lucinha tá falando, aí nem rende o treino. Perfeito, porque tem gente que não consegue, desmaia. Não, eu concordo, gente. Isso, assim, é uma estratégia interessante, é uma super estratégia interessante. Mas se a gente não sabe queimar ali a gordura como fonte de energia, não vai dar 3 passos, cai duro do lado e vai falar que é nutricionista que mandou treinar em jejum. Não é assim, não. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Não é todo mundo. E é gradativo. Tá? Beth, a ghee é uma gordura boa. Eu gosto muito de ghee porque a ghee é uma manteiga clarificada, que se for uma ghee de boa qualidade, ela não tem lactose, ela não tem caseína, que é a proteína alergênica, ela
ela tem butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta que tem ação anti-inflamatória no intestino. Então, acho bem legal e vai dar energia, né? Porque é gordura, vai dar energia. Vivian, tem algum... O que você quer saber? Escreve aqui. Ju, você falou quase desmaiou uma vez, né? Pois é. Não, se for treino muito intenso, gente, tem que comer. O corpo sente falta de carboidrato mesmo. Então, não dá. Sou professor de educação física. Isso! Perfeito, Lili. E é muito legal, Lili. Eu gosto muito desse trabalho em conjunto, assim. Quando o meu paciente tá com algum personal, né, algum professor, alinhar o treino mesmo, alinhar a estratégia. Porque às vezes o professor tá com uma estratégia de treino super intenso que não vai caber ali um jejum antes do treino. Então a gente tem que conversar, porque o nutricionista tem que colocar ali alguma fonte de carboidrato, enfim, alguma estratégia antes daquele treino para a pessoa conseguir performar. Então você tem toda a razão. Treino HIIT é perfeito, dá um monte de tiro, mas não sei o que, a pessoa tem um troço ali, pede arrego. Geralmente a gente fala assim, exercício de intensidade baixa moderada dá para fazer mais. Exercício de alta intensidade é mais puxado. Opção de quebra de jejum sem ser café com TCM ou whey protein. De Flavinha, que quebra ou que não quebra? Porque quebra, qualquer refeição vai quebrar, mas que não quebra, a gente pode... Quinta-feira, o vídeo do Descomplica Nutri vai ser sobre 3 bebidas que não quebram o jejum metabólico. Mas dá pra gente fazer alguns chás com leite de coco, tipo chai latte, sabe? Colocar especiarias, o shake com colágeno, isso não quebra. Mas para quebrar, aí qualquer refeição. Dá para fazer um pão sem glúten com ovo mexido, dá para fazer um guacamole com... Deixa eu pensar. Com tofu mexido, alguma coisa assim. Vivian, tem algum problema fazer o treino em jejum e manter o jejum e só comer no almoço? Tanto para aeróbico como para musculação? Vivian, depende do seu objetivo. Assim, se o seu objetivo for emagrecimento, eu não vejo problema. E aí a gente equilibra o que você tem que comer na sua janela de alimentação. Se o seu objetivo for hipertrofia, talvez a gente não consiga hipertrofiar assim. Aí a gente precisa avaliar, tá? Que mais? Acho que é isso, né, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que eu respondi todo mundo. Gente, eu vou deixar salvo aqui por 24 horas. E aí, na sexta-feira, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, que é youtube.com/descomplicanutri, certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais dúvida, pode mandar para mim também. Eu fiz um post ontem, pode escrever lá no post, pode mandar por direct, que eu sempre respondo. Tô aqui para ajudar mesmo, que eu acho que juntos a gente faz uma corrente boa. E nesses dias, né, que a gente está tão preocupado com a saúde, quanto mais a gente conseguir cuidar um do outro, melhor, né? Então, se cuidem dos seus, todo mundo que estiver próximo a vocês. Boa noite, obrigada. Um beijo.